Salve galera, professor Alexandre, espero que todos estejam bem. Continuando então nossas aulas EAD, hoje a gente vai falar sobre o módulo 6 da Matemática 1, que vai falar sobre conjuntos, né? Então o que é um conjunto, né? Então é todo grupo, né, formado por elementos, né? Então é uma coleção de pessoas, objetos, animais. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Conjunto de todas as unidades do sistema PH de ensino, conjunto de todos os mamíferos, o conjunto de todas as cores, conjunto de todos os times de futebol da primeira divisão e assim por diante, né? Então eu coloco aqui alguns exemplos ilustrados de conjuntos, né? Então um conjunto é toda a coleção, todo o grupo formado por objetos, pessoas, números, enfim. Bom, como é que a gente pode representar um conjunto, né? A gente pode representar um conjunto de três maneiras. A primeira é por extenso, né? Que é listar os seus elementos. Então, por exemplo, 0, 5, 17, 28, 36. Então eu estou listando os elementos, estou dizendo quem são. Quando eu quero dizer que um elemento está num conjunto, a gente vai usar o pertence e não pertence. Então naquele conjunto A ali, o 5 pertence ao conjunto A, o 28 pertence ao conjunto A, o 30 não pertence a esse conjunto, então o E com tracinho em cima, né? Eu posso também representar um conjunto através de uma propriedade, né? Conjunto B, x tal que x é um par menor que 28, né? Então é uma propriedade. Ou colocando nesse diagrama que a gente chama de diagrama de Venn, né? Então o conjunto C, A, E, I, O, U. Então o A pertence ao conjunto C, né? Portanto, eu só posso relacionar elemento, que é um componente do conjunto, usando o pertence e não pertence. Não posso usar outro símbolo, né? Então, três maneiras de representar um conjunto: por extenso, listando os elementos, através de uma propriedade do conjunto, né? Ou usando o diagrama de Venn. Bom, o conjunto, né? Ele pode ser finito ou infinito. Bom, se ele tem um número finito de elementos, é um conjunto obviamente finito. Se ele tem um número infinito de elementos, é um conjunto infinito. Então ali eu coloquei dois exemplos, ó. Então o conjunto D é um conjunto de números ímpares, é um conjunto infinito. Agora, se for o conjunto das vogais, como a gente viu anteriormente, A, E, I, O, U, é um conjunto finito. Bom, tipos de conjunto. Então, o conjunto universo, que a gente vai representar pela letra U, o conjunto unitário, que só tem um elemento, e o conjunto vazio, que não tem elemento algum. Perceba que o conjunto vazio eu só posso representar usando aquele símbolo, né? Com uma bolinha com tracinho, com uma retinha em cima ali, quer dizer vazio, ou a chave sem nada dentro. Tá? Então, cuidado. Só o símbolo ali, ou a chavezinha sem nada dentro. Então, universo, formado por todos os elementos de um conjunto, de uma determinada situação. Então, por exemplo, quando a gente resolve uma equação do segundo grau, o nosso conjunto universo são os reais. Então, o universo é aquele conjunto onde eu vou ver onde está todos os elementos. O conjunto unitário tem apenas o elemento, e o conjunto vazio tem elemento algum. Bom, relação entre conjuntos, né? Quando eu quero relacionar, lembre, elemento com conjunto, eu uso pertence e não pertence. Quando eu quero relacionar um conjunto com outro conjunto, eu tenho que usar contido e não contido. Então eu coloco aqui um exemplo, ó. O conjunto C, o conjunto A e o conjunto B. Então o conjunto A, ele está dentro do conjunto B, que por sua vez está dentro do C. Então o B está dentro do A, então B contido em A. Agora o C não está contido em A. Ou eu posso dizer também que o A contém B, ou o C contém A. Então, quando eu quero dizer se um conjunto está dentro do outro, eu só posso usar o contido ou não contido, ou contém e não contém.
Com o diagrama fica bem fácil a gente enxergar isso. Bom, aqui eu coloco algumas propriedades, né? Importante, ó, o vazio sempre vai ser um subconjunto de qualquer conjunto, tá? O vazio sempre vai estar contido. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Isso aqui é bem importante também. E se o A está contido em B, o B está contido em C, então obviamente que o A vai estar dentro do C. Esse diagrama aqui explica direitinho, ó. O A está dentro do B, o B está dentro do C, então obviamente que o A está dentro do C. E por último, se o A está contido em B e ao mesmo tempo o B está contido em A, então a gente diz que A é igual a B. Ok? Então lembrando, para relacionar elemento com conjunto, pertence não pertence. Para relacionar conjunto com outro conjunto, eu só posso usar contido não contido ou contém não contém. Bom, conjunto numérico. Vamos lembrar lá desde o nosso 7º, 8º ano, onde a gente viu os conjuntos numéricos, né? Então os naturais, que é o conjunto mais elementar, que é o conjunto que a gente usa para contar, né? Da noção de quantidade. Então quantas pessoas tem no município, número de canetas que eu tenho no estojo. Então o número natural é aquele número que eu uso para contar, que a gente representa pela letra N. Aí tem os naturais sem o zero, não nulos, que é um asterisco, né? Os naturais pares, ímpares, né? Ou os naturais primos. Então tem vários subconjuntos ali dentro, tá? Aplicação dos naturais, ó. Então dois exemplos onde eu aplico os números naturais, né? Toda vez que eu quero quantificar, noção de quantidade, contar, eu uso o número natural. Porém, os naturais eles têm uma limitação, que é exatamente na hora que a gente vai fazer uma operação, né? Claro, quando eu somo natural com natural dá um número natural, quando eu multiplico também. O problema é a subtração. Quando eu vou subtrair um número natural do outro, nem sempre vai dar um número natural, que daí aparece um número negativo. Então a gente cria os números inteiros. Então, os números inteiros nada mais são que os naturais acrescidos dos seus simétricos, né? Seus opostos, né? Então 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3 e assim por diante. Os inteiros também a gente vai ver que eles têm um probleminha na divisão, ó, porque nem sempre a divisão de dois números inteiros vai dar o número inteiro. Daí a gente vai ver que eu vou precisar criar um outro conjunto. Então perceba, quando eu tinha os naturais, eu comecei a fazer operações entre eles e vi que a subtração de dois números naturais nem sempre é um número natural. Então eu precisei criar os inteiros. E agora com os inteiros eu também vou precisar depois, a divisão nem sempre vai ser exata, daí eu vou ter que criar um outro tipo de número. Aqui também a gente tem o subconjunto dos inteiros, ó, não nulos, não negativos, não nulos e não negativos. Perceba que é igual aos naturais, ó, os naturais são zero, os não positivos e não nulos, né? Aqui é o módulo que a gente vai depois precisar, né? O módulo de número é o próprio número se ele for maior ou igual a zero, ou o oposto dele se ele for negativo, né? Módulo ou valor absoluto também. Então, o módulo de 8, como o 8 é positivo, é o próprio 8. Agora, o módulo de menos 8, como ele é negativo, é o oposto dele. Então, é 8. Então, o módulo de um número é um próprio número se ele for positivo, ou o oposto dele se ele for negativo. Aqui eu dou um exemplo para a gente depois resolver, ou verificar, já está resolvido, né? Algumas aplicações dos inteiros, ó, quando eu quero representar uma temperatura, né? Negativo, né? Um decréscimo, um débito, eu vou usar um número negativo. Por isso que eu não podia usar os naturais, por isso não tinha os números negativos. Bom, lembra que eu falei lá da limitação dos inteiros com relação à divisão? Porque a divisão de dois números inteiros nem sempre vai ser um número inteiro. Daí eu preciso definir os racionais, que vem de quociente. Então, um número racional é todo número que eu posso escrever na forma de fração. Perceba que dentro dos racionais eu tenho todos naturais, todos inteiros. Então aqui dentro tem número decimal, fração, dízima periódica. Eu também consigo colocar os números racionais numa reta racional, né? Então aqui tem vários números localizados ali.
Importante, entre dois números racionais existem infinitos números racionais, né? Só você fazendo a média dos dois vai dar o do meio, pega esse e faz a média. Então sempre vou conseguir entre dois números racionais um outro número racional, sempre vai ter. Aqui importante, né? Como a gente viu lá no nosso 8º ano, que eu consigo transformar todo um número na forma de fração em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Ó, as dízimas periódicas também, ó, aqui a gente tem uma regrinha para calcular a fração geratriz, né? Aqui, ó, a fração geratriz é a fração que dá origem à dízima periódica. Então aqui tem a regrinha, o período aqui é 5, multiplico por 10, né? Subtrai uma da outra, depois resolve a equação do primeiro grau. Essa regrinha aqui também a gente viu lá no 8º ano, ó, quando é uma dízima periódica composta, ó. Olha só, eu vou considerar até onde vai a dízima e depois diminuo do que não é dízima, né? Olha lá, divide embaixo, tem a nossa regrinha, né? O número de zeros é o período, embaixo aqui é o não período aqui é o 2, né? Então aqui está explicando essa nossa regrinha para calcular a dízima de maneira direta. Quem não quiser fazer de forma direta, usa essa regrinha aqui, né? Resolve a equaçãozinha do primeiro grau. Então aqui você descobre qual é a fração geratriz, ou seja, se dividir o de cima pelo de baixo, vai dar essa dízima aqui. Aqui também, se eu dividir 186 por 99, vai dar isso aqui. Aqui tem os subconjuntos dos racionais, né? Então, não nulo, não positivo, não negativo, não nulo, não positivo, não nulo, e assim por diante. Tá? Bom, os racionais formam um conjunto bem interessante, porque a gente consegue fazer várias operações entre eles. Então, se pensou por muito tempo que os racionais iriam dominar aí toda a história numérica. Não é o que aconteceu, né? Quando a gente vai para geometria, né? Para geometria plana, e a gente quer trabalhar lá no triângulo retângulo, bom, aqui a gente tem aplicações dos racionais, né? Então aqui a movimentação bancária, perceba que são números decimais, portanto números racionais. Quando a gente vai na geometria plana, lembra lá do nosso 9º ano trabalhar com o teorema de Pitágoras, que a gente quer descobrir a hipotenusa, né? Então a gente obtém um número que não é racional, né? Então um número que não é racional, portanto irracional, é aquele que eu não consigo escrever na forma de fração. Então a raiz de 2, o π, né? Raiz de 3, o π, ele é onde é que ele origina o π? Né? Uma constante que eu obtenho como? Dividindo o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Qualquer que seja a circunferência, quando eu divido o comprimento dela, o contorno, o perímetro dela pelo diâmetro, sempre vai dar o π. Qualquer que seja a circunferência. Então é uma constante. Em homenagem ao povo grego, a gente colocou essa letra grega π. Então qualquer circunferência que você divida o comprimento dela pelo diâmetro, vai dar 3, 14, 15, 92, infinito, e não tem repetição. Então é uma dízima não periódica. Pois bem, juntando tudo, natural, inteiro, racional e irracional, a gente tem os reais, que é o conjunto mais completo que tem. E a gente consegue localizar todos eles na reta que a gente chama de reta real. Então temos os reais não nulos, não negativos, não negativos e não nulos, não positivos e não nulos. Então esse conjunto aqui é o conjunto dos números reais, que vai ser a nossa base de estudo até o 3º ano. Quando chegar no 3º ano, a gente vai definir um novo conjunto, que a gente vai ver que são os complexos. Bom, dentro dos reais a gente tem os intervalos, né? O intervalo, então, é um conjunto de números reais entre dois outros, né? Então aqui eu quero representar todos os números reais que são maiores que A e menores que B. Então esse intervalo aberto. Olha só como é que eu represento intervalo aberto, ó. A bolinha aberta quer dizer que o número não está. Quando a bolinha for fechada, quer dizer que o número faz parte, né? Então, olha, aqui é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Aqui é só maior que A e menor que B. Então estou colocando todos os números reais entre A e B. A e B são números quaisquer, 1 e 2, 5 e 9, qualquer número real. E eu quero representar os números entre eles sem deixar nenhum de fora. Então uso essa representação aqui. Ó, o intervalo aberto.
O intervalo fechado, deixa eu só continuar aqui. O intervalo fechado, olha lá, ó, o colchetezinho vai para dentro. E quando o intervalo tem aqui um intervalo semi-aberto à direita, quer dizer que o extremo da direita é aberto. Semi-fechado à direita ou semi-aberto à esquerda, né? E ainda a gente tem esse intervalo chamado de intervalo infinito, ó, do B para menos infinito. Olha lá. Então, menos infinito, cuidado, aqui não é um número, é um símbolo, né? Quer dizer que vai do B para menos infinito. Ó, aqui a repetição lá pode ser maior que A, maior ou igual, e aqui toda a reta real, vai de menos infinito até mais infinito. Aqui eu estou colocando dois exemplos, ó, um intervalo que vai de menos 2 fechado até 1 aberto. O intervalo B é de 3 fechado a mais infinito. Bom, eu vou colocar agora alguns exemplos para a gente fazer. Lá da nossa apostila, praticando o aprendizado. Então, sabendo que os números A, 0,8888, uma dízima periódica, B também, 1,444 e C, 0,131313. Encontre a geratriz de cada uma e determine o valor de A mais B vezes C na menos 1. Esse a menos 1 quer dizer que tem que inverter o C. Então, o primeiro passo é encontrar a fração geratriz de cada uma delas. Aqui, ó, o B, 1,4. Eu vou usar aquele nosso macetezinho, ó. Eu pego o número até onde começa a dízima, diminui a parte que não é dízima, no caso 1, e divide o 9 aqui, quer dizer que é a quantidade de números que não são dízima periódica, que não repete. Aqui é o 13, menos 0, né, dá 13, 99, porque são dois números o período aqui. Aí eu vou resolver, ó. Primeiro eu faço a multiplicação, vai simplificar aqui, e de novo aqui calculo, tiro o mínimo múltiplo comum, dá 107 por 9. O ideal é que você faça essas contas, né, acompanhando ali o raciocínio. Agora, da parte de desenvolvendo habilidades, essa questão aí, ele apresenta uma tabela, né? Então, Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª, e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela de seguinte referente ao período de 2003 a 2007. Então, investimentos do Brasil na França e da França no Brasil. Então, ano por ano. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. Ele pergunta: os dados da tabela mostram que no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França em um valor de... Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses caras aqui e vou dividir por 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer aqui também. Vou diminuir para ver a média. E vou fazer a diferença entre eles. Então, ó, Brasil na França. A média é somar tudo e dividir por 5. Depois você faz essa conta aí. E do Brasil na França também. Vou somar tudo e vou dividir por 5. A diferença está aqui, né? Então, 565,8 milhões. Então, letra D, superior a 500 milhões de dólares, mais inferior a 600 milhões de dólares. Ainda no tópico desenvolvendo habilidades, observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Então, prato principal, 250 gramas de carne para cada pessoa, um copo americano cheio de arroz, ainda suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esses cálculos em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. Quantidade certa de alimentos e bebidas evita o desperdício da ceia. O anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados. Para seguir essas orientações à risca, então é só fazer multiplicações, né, pessoal? Então, olha só, aqui são as alternativas e nós vamos multiplicar. Quantidade de carne, copos de arroz, colheres de farofa, garrafas de vinho, garrafas de cerveja e garrafas de espumante. Então, se você observar, é a letra D. 7,5 kg de carne. Não, desculpa, a letra E, né?
7 copos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 garrafas de cerveja e 10 espumantes. Então é a letra E. Perceba que aqui é só fazer multiplicações e divisões, né? Probleminha bem tranquilo. Então, vou organizar e fazer as continhas ali. Ok? Seguindo. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses valores são: o IMC a gente já deve ter, né? Vocês já devem ter ouvido aí, a massa pelo quadrado de altura, e o recíproco do índice ponderal é a altura pela raiz cúbica da massa. Uma menina com 64 kg de massa apresenta um IMC igual a 25 kg por metro quadrado. Então ela possui um RP igual a... Então eu vou nessa primeira fórmula aqui, né? Ela dá o IMC, dá a massa, eu vou descobrir a altura. Vai lá. Então, 160 centímetros. Que aqui ele já dá unidade, tem que ser centímetros. Aqui eu acho metro, multiplico por 100 para descobrir centímetros. Aí eu vou na outra fórmula, substituo a massa pela raiz cúbica da altura. Então é 40, letra E. Ainda em desenvolvendo habilidades. O preço da cópia de Xerox em uma papelaria é de 12 centavos a unidade. Se o número de cópias é no máximo 100, se o número de cópias excede a 100 e é no máximo 200, paga-se 12 centavos a unidade pelas primeiras 100 cópias e 10 centavos a unidade nas cópias que excederem a 100. Se o número de cópias é superior a 200, paga-se o valor anterior pelas primeiras 200 cópias e, para as cópias que excedem 200, paga-se 8 centavos a unidade. Qual o valor pago por 320 cópias? Então aqui eu tenho várias faixas, né, de cobrança, né? Então tem que tomar cuidado. Olha lá. Até 100 eu vou pagar 12 centavos. De 101 a 200, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 200 menos 101 vai dar 100 vezes 10 centavos. 201 a 320, 120 cópias, 8 centavos. Então é o que excede, né? Eu só vou calcular o que excede. São 320 cópias. Então as 100 primeiras, depois da 200, da 101 a 200, da 201 até a 320. Isso vai dar R$ 31,60. Então aqui tem que tomar cuidado que você tem várias faixas de cobrança, tá? Pedro é estudante de filosofia e, ao concluir o primeiro livro de sua autoria, ficou admirado ao notar que escreveu 230 páginas. Conversando sobre a questão com seu amigo José, estudante de matemática, questionou se seria possível descobrir matematicamente quantos algarismos digitou para numerar todas as 230 páginas do livro. José fez as contas e chegou àquele resultado. Então, da 1 até 230. Quantos algarismos ele usou? Então, de novo, uma multiplicação, né? Então, olha lá. A gente sempre vai somar 1, porque quando subtraímos os algarismos, excluímos o primeiro, né? Então, de 1 a 9, 9 menos 1 mais 1, como a gente fez na outra. São 9 algarismos. Da 100 a 99, 99 menos 10 mais 1, 90 vezes 2. Depois, 200, de 100 a 230, 230 menos 100 mais 1, 131 vezes 3. São 393 algarismos. Então, 9 e 2 algarismos, depois de um algarismo, de 2 e de 3. Somando tudo, 582. Também é importante perceber as faixas que eu tenho ali, ó. Um algarismo, 2 algarismos e 3 algarismos. Sabendo que P é 0,555 e Q 0,11, assinale a alternativa correta. Então aqui já está assinalado, né? Mas vamos ver qual é a conta que a gente faz. Então, ó, 5 sobre 9, transforma sempre que for para fazer operação com número
na forma de dízima periódica, o ideal é você calcular a fração geratriz, né? Então, ó, ele faz várias operações ali, ó. Então, o dobro de P menos Q, P menos Q, P mais Q, P menos 2Q, 5P mais Q. Então, a única alternativa correta é a letra A. Ok? Aqui não precisa nem tirar mínimo, né? Já tá tudo denominador 9, então é só resolver em cima ali. Lembrando que quando é 2P, primeiro eu multiplico, depois eu subtraio ali, né? Perfeito? Caetano fez 5 cartões, cada um com uma letra na frente e um algarismo atrás. As letras formam a palavra OBMAP e os algarismos são 1, 2, 3, 4 e 5. Observe os quadrinhos e responda qual algarismo atrás do cartão M. Olha lá, a soma de O mais B mais E é 6 e O mais P é 8. Então, cada cartãozinho tem um número. Olha lá, O mais P é 8. Como é de 1 a 5, a única alternativa é 5 mais 3. Então, O mais B mais E é 6. Então, O só pode ser 3. Certo? Para a soma das 6. Então, 1 e 2 para B e E. Não importa a ordem. Logo, só está faltando o número 4 atrás do cartão M. Beleza? Depois analisem com mais calma essa questão também. Todas que a gente resolveu, né? É bom rever e refazer as continhas. Bom, a aula não encerra com essa apresentação. A aula encerra com você resolvendo essas questões aí. E depois, né, vir tirar as dúvidas no nosso atendimento online. Ok? Por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos estejam bem, né, em quarentena. Se possível, continue em casa, né? Daqui a pouco a gente já vai se encontrar, ok? Queria agradecer a atenção de vocês. Um grande abraço.